Olá, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje nós precisamos conversar novamente, mais uma vez, sobre culpas. É um tema bem inesgotável, existem vários contextos que a gente precisa analisar e refletir sobre as culpas, e à medida que eu vou percebendo que as pessoas que chegam para mim nos atendimentos terapêuticos e que se perdem ou paralisam no meio do processo por conta das culpas, eu sinto que é o momento de trazer novamente esse assunto para a gente conversar, para a gente trazer consciência, lucidez, clareza. E hoje eu quero trazer um outro contexto sobre as culpas, um contexto que inclusive é uma dica que eu aplico na minha vida e que ensino as pessoas que chegam para mim, através do meu trabalho, a olhar dessa forma. Sempre lembrando que toda abordagem que eu trago é uma abordagem sistêmica, uma abordagem que vem de Bert Hellinger, criador das constelações familiares, e diante desses ensinamentos que ele traz, a gente aplica na vida. A filosofia sistêmica, né? O que está por trás desses ensinamentos, uma postura sistêmica, que eu desconheço outra abordagem que seja tão profunda e relevante para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento. Então a dica que eu trago hoje, e é o que eu aplico na minha vida, é baseado nos ensinamentos de Bert Hellinger, da visão sistêmica, da filosofia sistêmica, para a gente poder adotar uma postura sistêmica que traga mais equilíbrio e harmonia para as nossas vidas. Gente, é incrível e inclusive eu me incluo nessa, o quanto nós vamos, à medida que nós vamos caminhando pela vida, nos desenvolvendo, nós vamos esbarrando em culpas, culpas de várias esferas, culpas mais superficiais, culpas mais profundas, e o quanto isso nos paralisa, o quanto isso nos tira do nosso centro, nos tira do nosso equilíbrio, da nossa leveza, muitas vezes faz com que a gente retroceda, com que a gente volte lá para a nossa criancinha ferida, insatisfeita, com reivindicações, triste. E a partir da visão sistêmica, é como se nós pudéssemos então classificar as culpas. Existem então a boa culpa e a má culpa. E eu vou explicar de uma forma simplificada para você poder aplicar na sua vida, no seu dia a dia. Vai ajudar bastante a aliviar os pesos que a gente carrega, porque sentir culpas o tempo todo é um dos sentimentos mais pesados que a gente pode carregar. Muitas culpas que nós carregamos não são nossas, são transgeracionais, já vem de muitas gerações, de dificuldades dos nossos antepassados, que se arrastam aí pela vida fora, e a gente nem entende muitas vezes por que fica se repetindo, e entra no piloto automático, porque não estamos conscientes do motivo de carregarmos tais culpas. E existem as culpas que realmente às vezes nós nos perdemos, e de culpas em culpas nós começamos a paralisar. O nosso processo começa realmente a ficar muito complexo. Como que nós vamos nos desenvolver a nossa espiritualidade, desenvolver a maturidade emocional e entendendo alguns tipos de culpas que não cabem colocar pesos. Eu vou trazer então aqui o que quer dizer a boa culpa e a má culpa. A boa culpa é aquela que você já está num processo de evolução, você já evoluiu, você já está na sua caminhada, você já está andando no seu ritmo, mas está andando, tomou consciência de muitas coisas, de padrões repetitivos de sofrimentos do seu sistema familiar e já começa a fazer movimentos de mudanças, já começa a de repente voltar para o seu lugar de filho ou de filha, assumir o seu lugar, não mais que isso, soltar pesos que não são seus, sair da postura de salvador, de salvadora.
Mas você está transgredindo, porque você está se colocando num movimento de fazer diferente. Essa é a boa culpa. É em nome de algo maior, é em nome do seu crescimento, da construção da sua identidade, é em nome da sua essência, em nome da sua espiritualidade, do seu destino, de um destino diferente, com mais liberdade, um destino com mais merecimentos, né? Então, aí você está, de repente, precisando assumir responsabilidades e sustentar novas posturas, que significa, muitas vezes, tomar uma certa distância saudável do seu sistema familiar. Em alguns casos, tá? Não é sempre. Muitas vezes você vai precisar, inevitavelmente, tomar uma certa distância para poder se resgatar, para poder voltar para o seu centro. Porque a gente não tem como se desenvolver no mesmo ambiente onde nós estamos agarrados a padrões que nos causam dor e sofrimentos. Então a gente precisa, às vezes, sair de cena um pouco. Não é rompimento, é só sair de cena, dependendo do caso, conforme a história de cada um, às vezes mais distância, às vezes uma distância mais alongada e uma mudança radical de comportamento. Só que daí você vai ser cobrada, você vai ser cobrado, tanto por eles quanto por si mesmo. Em algum momento você vai começar a se questionar se está valendo o empenho, se está valendo o sacrifício. Sacrifício entre aspas, tá? Porque antes nós estávamos no autossacrifício e de repente nós começamos a nos desvencilhar desse autossacrifício. Mas quem em nós fica no meio de uma confusão é a nossa criança. Então a gente sempre vai acabar indo para a nossa criança, nós vamos precisar tomar consciência, ficar vigilante, voltar para o adulto, voltar para o nosso centro e daí então soltar essa culpa. Entender que, ok, em um primeiro momento é apenas uma autocobrança. Então a boa culpa aqui, ela cabe de leve, um sinônimo de autocobrança. Só isso. Aí você consegue fazer essa observação, refletir, soltar esses pesos e entender, compreender no seu coração que é em nome de um bem maior, tá? Então aí não cabe tantos pesos na boa culpa. Ela não precisa ser tão pesada, ok? Entendido? Agora nós vamos para a má culpa. A má culpa é aquela que te aprisiona, é aquela que paralisa o seu processo, é aquela onde você fica a perder de vista por anos a fio, às vezes uma vida, tá? Às vezes uma vida. Presos naquela narrativa de se culpar e culpar os outros, porque você está num caminho muito inicial do seu processo de evolução, você ainda não deslanchou, você está com noções muito básicas ainda do que está te causando transtornos, sofrimentos. Você consegue se ver repetindo padrões, você consegue ver que ali no seu sistema familiar existe uma dificuldade muito grande em algumas áreas da vida, em alguns aspectos, né? E aqui a gente pode dar como exemplo pessoas que no sistema familiar a maioria não conseguem conservar um casamento e se divorciam, ou a maioria acabam tendo falências financeiras muito graves, ninguém consegue prosperar. E isso vem passando de avô para pai, para filho, né? Ou então ainda vícios, já vem passando de gerações e gerações, vícios, daí adoecimentos. E a gente olha para tudo, sente um desconforto, um desassossego, uma perda de paz, mas a gente não consegue fazer nenhum movimento de mudanças. E por esse motivo, nós começamos a nos culpar e culpá-los. Nós ficamos presos na reivindicação, ficamos presos no julgamento, ficamos presos na crítica. E dentro desse lugar nós gastamos toda a nossa energia disponível, que seria para evoluir, para crescer, para se curar,
para construir um novo destino. Essa é a má culpa. A culpa que não é boa, que é ruim, é a culpa que é pesada. Essa é a culpa que não permite que você avance na vida. Porque você está naquele momento onde tomou uma leve consciência, mas não consegue fazer mudanças de acolhimento, não consegue fazer mudanças de olhar para tudo com foco na solução, com foco na luz, procurar o entendimento da história do seu sistema, procurar acolher no seu coração histórias de dores, entender que muitas vezes são pesos que não são seus, que você apenas estava carregando por não estar consciente. Ou seja, é uma capacidade que a gente vai desenvolvendo e ir soltando tudo isso. Mas a pessoa que está presa ainda nessa esfera, ela fica se vitimizando e culpando todo mundo, todos, julgando, criticando. Então, atenção para essas duas culpas. A má culpa e a boa culpa. A boa culpa é em nome de uma causa maior, em nome de um bem maior. A boa culpa você não precisa atribuir muitos pesos. E a má culpa, atenção, se você se vê mais dentro desse contexto da má culpa, dê um passo para trás. Dê um passo para trás e comece a encontrar recursos. Todo tipo de recursos que você pode fazer para expandir sua consciência. Porque é só aí que você vai começar a ter forças para fazer movimentos de mudança. O que vai expandir sua consciência? Você vai precisar começar a filtrar todo tipo de atenção que você dá para pessoas e conteúdos que não te agregam. Desde conteúdos na televisão, internet, mídia social, às vezes conversas paralelas familiares que não levam a lugar nenhum, pessoas que não te agregam em nada. Você vai precisar selecionar, fazer um filtro bem grande de tudo isso na sua vida e começar a priorizar ao que você vai dar atenção. Escolher melhor aonde você emprega a sua energia, aonde você dá atenção, desde programas de lazer, programas de ensinamentos, de aprendizagem, a tudo o que você faz na vida. A sua mente ela precisa ter uma chuva de boas informações, de bons conteúdos para você começar a mexer com o seu inconsciente. Paralelo a isso, procure cursos, procure retiros, procure realmente fazer uma terapia sistêmica para você subir de nível. Essa é a minha dica de hoje. Então, as pessoas que estão em atendimento terapêutico comigo acabam às vezes se perdendo na culpa, na boa culpa. E logo em seguida eu trago elas para o centro de volta. Eu consigo resgatar e fazer com que elas retomem o caminho, retomem o processo. É muito mais simples a pessoa tomar essa consciência de que se perdeu por um breve período, por um momento, e ela volta lá ao ponto que ela estava e ela segue em frente. Fica mais fácil, fica mais leve, para não se perder por tanto tempo, tá? Veja em qual estágio você se encontra. E agora eu quero convidar você para a gente fazer um exercício, uma vivência sistêmica, que possa ajudar a soltar todo tipo de culpa, seja a culpa boa ou seja a culpa má, a culpa ruim, aquela que te impede, que te paralisa, aquela que às vezes adoece, inclusive. Vamos soltar um pouquinho os pesos com uma vivência sistêmica, com a EFT, que é um exercício energético onde nós tocamos nos meridianos, e é uma abordagem que eu desenvolvi à medida que nós vamos tocando, usar frases sistêmicas, tá? Essa é uma criação minha. Existe por aí a EFT convencional, aquela EFT tradicional, que eu dei uma ajustada, tá? Para poder ir mais a fundo nas questões, para poder tratar de questões sistêmicas,
Porque a EFT convencional, ela ia muito nos sentimentos e nas emoções, mas num contexto mais direcionado, não sistêmico, não de forma profunda, não em algo mais específico, de acordo com a história de cada um. Então essa é uma criação minha, e por isso que eu gosto de sempre trazer uma vivência para ajudar, porque ela contribui muito, gente, muito, para que nós tomemos consciência que ela funciona também com uma autossugestão de hipnose, tá bom? Vamos lá então? Procure respirar fundo. Se você já conhece a EFT, já consegue fazer o exercício sem se perder, é só vir comigo, me acompanhar. Se sentir que quer assistir primeiro e fazer depois, fica a seu critério, ok? Mas se você sentir muitas dúvidas porque não conhece direito a prática, não conhece essa técnica, eu sempre recomendo, clique aqui embaixo do vídeo, no link do meu site. Eu criei um curso, desenvolvi um curso de autoaplicação da EFT, tá? Você vai poder acessar o curso, vai poder entender, conhecer toda a técnica, como faz o exercício, para que serve, qual que é a história por trás, tá? Então eu recomendo muito, que é para você não se perder por muito tempo, ou não ficar se batendo às vezes, achando que está fazendo do jeito certo e não está funcionando. Ok, então, procure respirar fundo, respirando, deixando a coluna ereta. Agora com foco na sua respiração. Silencie um pouquinho a mente, silencie um pouquinho tudo que você estiver fazendo. Procure não ser interrompido, interrompida nesse momento, que faz toda a diferença, tá? Ok? Respirando. E traga agora uma culpa, ou mais de uma, culpas. Quando você pensa em culpas, o que vem para você num primeiro momento? O que você hoje sente que está pesado? Está pesado para carregar, está difícil, não consigo avançar. Me sinto às vezes enfraquecida, adoecida. O que para você hoje é um ponto de dor quando fala sobre culpas? Tenta associar esse exercício com essas culpas que você vem sentindo, ou a culpa, ok? A gente vai limpar essa culpa, por isso que eu digo para trazer para a consciência, traga para o aqui e agora, é para poder a gente limpar, ok? Vamos então começar a tocar no ponto do karatê aqui. Eu falo a frase e você repete. Mesmo que eu me perca em meio a tantas culpas, eu me aceito profunda e completamente. Mais uma vez. Mesmo que eu me perca em meio a tantas culpas, eu me aceito profunda e completamente. Mais uma vez. Mesmo que eu me perca em meio a tantas culpas, eu me aceito profunda e completamente. Ok, solte os braços, continue deixando a respiração solta e vamos tocar nos meridianos. Quantas culpas eu venho carregando? Tá ficando difícil carregar. São muitos pesos. O meu corpo dói. Meu pescoço dói. Meus ombros doem. Eu perco entusiasmo por muitas coisas. Eu perco a leveza da vida. Eu perco a clareza. E fico o tempo todo pensando na culpa ou nas culpas. Por que eu me culpo tanto? Por que será que essas culpas insistem em me atrasar, em me atrapalhar? Fica difícil evoluir? Fica difícil me desenvolver?
Fica difícil me curar emocionalmente. Mas quando eu consigo identificar as culpas, do que realmente eu venho sentindo culpas, eu percebo por trás dessa cobrança talvez uma necessidade de pertencer e um medo de ser excluída. E toda vez que eu quero trilhar um caminho diferente, mudar um comportamento, sair de um padrão repetitivo do meu sistema, eu me questiono. Será que eu vou ter forças para sustentar essa nova postura? Eu não sei. Às vezes eu começo entusiasmada, depois eu desanimo. Porque para sustentar uma nova postura, eu preciso aceitar algumas cobranças. Cobranças dos outros, cobranças minha mesmo, cobranças sobre até onde tudo vai valer a pena. Porque às vezes eu posso me sentir solitária, às vezes eu posso perceber que as pessoas estão se afastando, principalmente as pessoas da minha família. Porque o normal é os iguais ficarem com os iguais. E se eu for muito diferente, talvez eu não seja mais tão bem-vinda. Mas quando eu percebo por que esse medo insiste em me prender, eu enxergo a minha criança solitária, a minha criança ferida, a minha criança assustada. E percebo o quanto ela sente medo de ser excluída. Mas talvez eu também nem perceba e eu possa estar presa em alguma reivindicação, cobrando dos outros, julgando, criticando, colocando toda a minha energia no lugar errado. Pode ser que eu hoje sinta as duas culpas. A boa culpa e a má culpa. Mas seja qual for a culpa que estiver me impedindo de ter uma vida mais leve e saudável, eu me abro agora à possibilidade de soltar todos os pesos que não são meus. E a partir de agora, focar na luz, na leveza, na harmonia, me dando permissão e dando permissão para minha criança para viver diferente, para caminhar pela vida alinhado com a minha essência. Não mais no medo, e sim no amor. Respire fundo, solte os braços e se observe. Observe se você sente o corpo mais leve, se você sente um pouco mais de paz e de harmonia.
Só isso. Ficou um pouco mais leve? Tá sentindo mais paz? É por aí, tá? É um exercício para você repetir sempre que você se sentir pesada, pesado, que tiver algum incômodo insistente, que você perceber que você paralisou o seu processo. Tá difícil evoluir, tá difícil crescer, tá difícil ter forças para trilhar meus objetivos, meus projetos. Vem aqui, encontre esse exercício, salve de repente em alguma pasta e faça para poder soltar os pesos que não são seus. A tendência é de que com o tempo a sua consciência vai abrindo cada vez mais, vai expandindo. Você vai começar então a acessar o amor consciente, o amor que vê, não mais o amor cego. Vai começar a expandir cada vez mais sua consciência e gradativamente evoluir. E se você sentir que eu posso ser uma contribuição no seu caminho, na sua jornada, para ajudar e dar suporte para você, porque eu sei que não é simples, não é fácil fazer uma caminhada sozinho ou sozinha, vai ser uma alegria e uma honra ser essa contribuição na sua vida. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like ali. Quanto mais like, quanto mais você compartilhar, mais o YouTube entende a importância do vídeo, mais ele alcança pessoas e propaga essa mensagem. É essa a intenção, é esse o objetivo, alcançar cada vez mais pessoas para poder espalhar a paz e a harmonia que o mundo precisa. Ok? Um grande abraço, um grande beijo, muita luz na sua vida. Tchau, tchau.